Olá, pessoal! Hoje nosso grupo ficou responsável em falar acerca da toxina botulínica e a sua estrutura molecular e os seus mecanismos. O nosso grupo é composto por Ana Clara Balieiro, Ana Luísa Antunes, Evelyn Blenda, Gabriela Leite Botelho e Maria Eduarda Santos. A toxina botulínica, também conhecida como BONT, é considerada a substância mais potente já identificada pelo ser humano. Ela é produzida por bactérias do gênero Clostridium, principalmente pela espécie Clostridium botulinum, mas também pode ser por outras. Essa toxina está amplamente distribuída na natureza, geralmente na forma de esporos, e é responsável pela doença conhecida como botulismo, que pode ocorrer pela ingestão de alimentos contaminados, por infecção de feridas ou pela colonização intestinal, principalmente em bebês. Devido à sua potência, a toxina botulínica é classificada pelo CDC como um agente de bioterrorismo categoria A, ou seja, de alto risco. Apesar de seu potencial letal, a toxina botulínica se tornou uma ferramenta extremamente útil para a medicina moderna, sendo usada em tratamentos de enxaqueca crônica, espaticidade muscular, bexiga hiperativa, suor excessivo e, é claro, em procedimentos estéticos. O que torna essa toxina tão especial é justamente a sua estrutura molecular complexa, que lhe permite agir com uma precisão impressionante em processos celulares específicos. Ela age bloqueando a liberação de acetilcolina nas junções neuromusculares, o que causa uma paralisia muscular. Mas essa mesma propriedade é explorada terapeuticamente em diversas condições clínicas. Além disso, estudos recentes sugerem que a toxina pode interagir com o sistema nervoso central, influenciando funções pré-sinápticas e até processos cognitivos, o que amplia ainda mais seu potencial terapêutico. E agora falaremos das complexidades organizacionais em relação aos avanços no sequenciamento genético, que descobriu-se que existem dois grandes tipos de agrupamentos gênicos entre os diferentes sorotipos da toxina botulínica. O tipo 1, ou H positivo, também chamada de hemaglutinina positiva, contém os genes chamados de HA33, HA17 e HA70, além também do gene BOTR, NTNHA e BONT, propriamente dito. Esse grupo ele está associado à atividade hemaglutinante, ou seja, a capacidade de se ligar a glicoproteínas das células hospedeiras. E existe o tipo 2, também chamado de OFEX positivo ou HA negativo, que possuem 4 genes de função desconhecida, chamados de OFEX1, OFEX2, OFEX3 e P47, além também do BOTR, NTNHA e BONT. E esses genes, eles parecem desempenhar papéis regulatórios e estruturais no complexo tóxico, embora suas funções ainda estejam sendo estudadas. E essas variações genéticas, elas surgiram principalmente devido a mecanismos evolutivos, como inserções, deleções e recombinações gênicas, frequentemente resultantes de transferência horizontal de genes. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que há uma troca de material genético entre diferentes bactérias, possibilitando essas grandes variações. E esse processo é o que explica a grande diversidade entre os vários tipos e subtipos de toxinas botulínicas, como o tipo A, B, C, D, E, F e G. E um exemplo dessa diversidade são as toxinas quiméricas, como as toxinas botulínicas DC ou CD, que surgiram a partir da recombinação entre diferentes sorotipos, gerando moléculas híbridas com novas propriedades biológicas. Além disso, algumas cepas da Clostridium botulinum possuem múltiplos genes de toxina, mas expressam apenas um por vez, o que indica que há mecanismos regulatórios complexos controlando quais toxinas são produzidas. E outro ponto importante é que alguns tipos de toxina botulínica, como os tipos B e F, elas podem existir em duas formas diferentes. As proteolíticas, que é quando a bactéria ela ativa a toxina internamente, e a não proteolítica, que é quando a ativação depende de enzimas externas.
Essas diferenças não alteram o alvo da toxina, que continua sendo as proteínas SNER, que são essenciais para a liberação de neurotransmissores, mas elas influenciam na forma como ela é ativada e na gravidade do quadro clínico. Composição estrutural. Visão geral da molécula. A BioNT isolada tem 150 kDa dividida em cadeia leve. Domínio catalítico, que é metaloprotease, e cadeia pesada, envolvida em ligação ao receptor e translocação. A HC subdivide-se em domínios HN, de translocação, e HCC e HCN, de ligação. Complexo ou associações, as NAPs. Na forma de progenitor toxin complex, a BioNT associa-se a proteínas associadas, formando complexos de diferentes tamanhos. Essas associações aumentam estabilidade, proteção contra proteólise e pH ácido do estômago e facilitam a transmissão oral. Motivos catalíticos e diferenças funcionais. A atividade proteolítica da LC depende do motivo. Em contraste, a proteína NT-NHA tem motivos estruturalmente semelhantes, mas não catalíticos, indicando origem evolucionária comum seguida de divergência funcional. NT-NHA é protetora estabilizadora, não catalítica. Percepções evolutivas. Agrupamento gênico em BioNT, NT, NHA. Distribuição e origem. O agrupamento gênico BioNT, NT, NHA é típico de Clostridia, mas homólogos foram identificados em outros gêneros, exemplo, proteína BNA em bacilos, sugerindo mobilidade gênica e troca evolutiva de domínios. Essas observações apoiam a hipótese de que domínios BioNT, NT, NHA foram recombinados ou transmitidos entre linhagens bacterianas ao longo do tempo. Consequências evolutivas. A presença ou ausência de motivos catalíticos em diferentes proteínas mostra divergência funcional. Uma cópia manteve a atividade metaloprotease, BioNT, e a outra, NT-NHA-BNA, converteu-se em uma proteína de suporte ou estabilização. Isso explica a codependência estrutural observada nos complexos e como a evolução favoreceu a proteção e entrega além da simples toxicidade. Proteínas hemaglutininas e seu papel nos complexos de toxina botulínica. Hemaglutininas são componentes abundantes dos complexos HA+. Elas possuem capacidade de ligar carboidratos ou gangliosídeos presentes em superfícies celulares e participam ativamente da estabilidade do complexo e da interação com o epitélio intestinal. Suas funções principais são proteção, protegem a toxina botulínica contra pH ácido e proteases gastrointestinais, e ligação e disrupção epitelial. As HAs reconhecem glicoconjugados e mediadores de adesão celular, contribuindo para a disrupção das junções estreitas e facilitando a translocação paracelular da toxina. Estudos estruturais mostram HA33 com sítios críticos para reconhecimento carboidrato. Interação com a ecaderina. Especificidade e mecanismo. O complexo HA reconhece a ecaderina epitelial, molécula-chave das junções aderentes, mas essa interação é espécie isoforma específica, ou seja, não há forte ligação com isoformas neurais ou vasculares. A interação com a ecaderina requer o complexo completo de HAs, pois subunidades isoladas não têm afinidade suficiente. A ligação interfere na dimerização de ecaderina e no conjunto de proteínas de junção, levando ao enfraquecimento das junções e aumento da permeabilidade paracelular. Relevância patogênica. Ao modular ecaderina e proteínas de junção, as HAs facilitam a passagem do complexo botulínico através do epitélio intestinal, um passo crítico para intoxicações por via oral. E agora falaremos das proteínas ORCFES e seu papel na formação do complexo de toxina botulínica. As proteínas ORCFES, elas fazem parte do agrupamento gênico da toxina botulínica, assim como as proteínas HA hemaglutininas. E mesmo estando próximas dos genes que produzem a toxina botulínicas, elas são bem diferentes em estrutura e função. Os cientistas acreditam que essas proteínas, elas participam da formação do complexo tóxico, ou seja,
do conjunto de moléculas que protegem e ajudam a toxina a atuar dentro do corpo, mas até hoje a função exata delas ainda não é totalmente compreendida. Mas o que já se sabe é que as proteínas HA, elas se ligam à E-caderina, que é uma molécula presente nas células do intestino, ajudando a toxina a atravessar a barreira intestinal. Já as proteínas ORCFIX, elas não se ligam à E-caderina. Em vez disso, as ORCFIX 1 e 2, elas se ligam a uma substância chamada de fosfatidilinositol, que está presente nas membranas celulares. Isso mostra que elas agem de uma forma diferente das HAs e provavelmente ajudando a toxina a interagir com as células de outro modo, talvez facilitando a sua entrada ou transporte. E outro ponto interessante é que as cepas da toxina botulínica que possuem os genes OCFs, elas não possuem o HA, nem positivo e nem o HA negativo. Também são capazes de causar o botulismo alimentar. Ou seja, mesmo sem os HAs, as proteínas ORCFs, elas conseguem auxiliar a toxina e agir dentro do organismo. E antes se acreditava que os genes ORCFs e P47, eles existiam somente nas bactérias que produziam a toxina botulínica. Mas, de acordo com os estudos recentes, isso mostraram que esses genes também aparecem em outras bactérias e até mesmo em insetos. E isso indica que eles não são exclusivos das toxinas botulínicas e provavelmente têm funções mais gerais, como manter a estrutura da parede bacteriana, ajudar na liberação de toxinas ou atuar em mecanismos de infecção de bactérias e insetos. Papel regulador do ORFEX. O ORFEX tem um papel importante dentro do complexo da toxina botulínica, o BONT. Estudos mais recentes sugerem que uma parte dele, chamada ORFEX1, ou também P47, pode funcionar como um elemento regulador, ou seja, algo que ajuda a controlar o funcionamento da toxina. Do ponto de vista estrutural, o ORFEX possui um domínio chamado TULIP, que está relacionado à ligação com lipídios. Isso indica que ele pode participar de interações com as membranas celulares ou de processos ligados à gordura dentro do organismo. Além disso, o ORFEX se conecta a outra proteína chamada NTNHE, justamente na região onde outra molécula, a HA70, se liga ao NTNHA. Essa ligação pode ser fundamental para dar estabilidade ao complexo da toxina e ajudar no seu transporte dentro do corpo. Interação da toxina botulínica com a barreira epitelial. A toxina botulínica, ao ser ingerida, como ocorre nos casos de botulismo alimentar, precisa superar uma série de obstáculos até atingir o sistema nervoso. O primeiro desafio é sobreviver ao ambiente hostil do trato digestivo e o segundo é atravessar a barreira epitelial intestinal para alcançar a circulação e, posteriormente, os neurônios. Para resistir ao estômago, onde o pH é extremamente ácido e há intensa atividade de enzimas digestivas, a toxina não atua de forma isolada. Ela é liberada em conjunto com um grupo de proteínas, conhecida como NAPs, ou Neurotoxin Associated Proteins, que incluem a NT-NHA, Non-Toxic Non-Hemagglutinin Protein, e as proteínas hemaglutininas, ou HAs. Essas proteínas formam um complexo protetor, responsável por impedir que a toxina seja degradada tanto pela acidez gástrica quanto por proteases. Graças a esse envoltório, a toxina complexada torna-se de 10 a 1000 vezes mais tóxica quando ingerida, em comparação com a forma purificada da neurotoxina sozinha. Ao deixar o estômago e chegar ao intestino, a toxina precisa transpor o epitélio intestinal e isso ocorre por duas vias principais. A primeira é a transcitose vesicular. Nessa rota, o complexo é internalizado pelas células epiteliais e transportado em vesículas até a face oposta, chamada basolateral, sendo então liberado no espaço intersticial. A segunda é a via paracelular. Aqui, o próprio complexo, através da ação das HAs, é capaz de afrouxar as junções intercelulares, abrindo pequenos espaços entre as células para
sua passagem. Essas HAs possuem a capacidade de reconhecer e se ligar à proteína E-caderina, que é essencial para manter a adesão entre as células epiteliais. Quando ocorre essa interação, as HAs, especialmente as substâncias H17, H33 e H70, promovem a desorganização das junções de adesão, envolvendo proteínas como ocludina, ZO1 e beta-catenina. Com isso, a integridade da barreira intestinal é temporariamente comprometida, permitindo que a toxina atravesse o epitélio sem causar morte celular ou inflamação significativa. A entrada da toxina botulínica tipo A nas células intestinais segue um caminho dependente da proteína CDC42, mas independente da clatrina. Um detalhe importante, pois mostra que o processo é diferente da via clássica usada nos neurônios. Após a endocitose, a toxina é direcionada para compartimentos endossomais e posteriormente ao complexo de Golgi, antes de ser liberada na base da célula. Vale destacar que a eficiência dessa travessia é baixa, em torno de 1% ou menos do total ingerido. Contudo, mesmo essa fração mínima é suficiente para desencadear a intoxicação sistêmica, tamanha é a importância da molécula. Depois de transpor o epitélio, a toxina alcança os gânglios do sistema nervoso entérico, o ENS, e a partir daí pode seguir para a circulação sanguínea e linfática, distribuindo-se para terminais nervosos periféricos, onde exerce sua ação paralisante. Em resumo, portanto, o sucesso da toxina botulínica pela via oral depende da proteção conferida pelas NAPs e da capacidade das HAs de modificar temporariamente as junções epiteliais, permitindo sua absorção e transporte até os tecidos-alvo. Interação da toxina botulínica com as células neuronais. Uma vez que a toxina atinge os tecidos periféricos, seu alvo principal são os neurônios motores. A toxina botulínica é extremamente específica e utiliza um mecanismo de ligação dupla, que garante tanto afinidade quanto seletividade pelo sistema nervoso. Primeiro, ela se ancora à membrana do neurônio por meio de gangliosídeos, que são lipídios complexos abundantes na superfície neuronal, especialmente os tipos GT1B, GD1A, GD1B e GM1. Esses gangliosídeos funcionam como receptores de baixa afinidade, estabilizando a toxina na membrana. Em seguida, ocorre a ligação a receptores proteicos de alta afinidade, principalmente a proteína vesicular SV2, encontrada nas vesículas sinápticas e, em outros sorotipos, a sinaptotagmina. Essa interação dupla é mediada pela região HCC da cadeia pesada da toxina, responsável pelo reconhecimento dos receptores neuronais. Após a ligação, o complexo é internalizado por endocitose mediada por clatrina, formando vesículas que transportam a toxina para o interior do neurônio. Dentro dessas vesículas, um ambiente ácido desencadeia uma mudança conformacional na molécula, fazendo com que o domínio HN da cadeia pesada atue como um canal de translocação. Esse domínio facilita a passagem da cadeia leve para o citoplasma da célula. A cadeia leve é uma metaloprotease dependente de zinco, que exerce a função catalítica da toxina. Ela cliva proteínas essenciais do complexo SNAR, como SNAP25, VAMP, também chamada de snaptobrevina, e sintaxina. Essas proteínas são fundamentais para a fusão das vesículas sinápticas com a membrana plasmática durante a exocitose de neurotransmissores. Quando são privadas, a fusão não ocorre, impedindo a liberação de acetilcolina na fenda sináptica, o que resulta na paralisia muscular característica. Cada sorotipo de BONT reconhece e corta seus alvos em pontos específicos. Por exemplo, a toxina botulínica tipo A cliva a SNAP25, enquanto outros sorotipos, como BONT-B e BONT-F, atuam como diferentes isoformas de VAMP. Essa especificidade contribui para a variação de duração e intensidade dos efeitos clínicos entre os sorotipos.
Embora classicamente associado aos neurônios, pesquisas recentes mostraram que a toxina botulínica também pode interagir com células não neuronais. Foram identificados receptores e proteínas-alvo da BONT em queratinócitos, fibroblastos, células epiteliais e endoteliais, entre outras. Nessas células, a toxina botulínica tipo A é capaz de clivar a proteína SNAP23, homóloga à SNAP25, o que ajuda a explicar alguns efeitos autonômicos observados clinicamente, como diminuição da salivação, redução da sudorese e efeitos sobre glândulas sebáceas. Esses achados abrem espaço para novas aplicações terapêuticas, inclusive fora do sistema nervoso. Assim, a interação da toxina botulínica com os neurônios representa um processo altamente específico e sofisticado que combina reconhecimento molecular preciso, transporte vesicular eficiente e ação enzimática direcionada. É justamente essa precisão que faz da toxina botulínica uma ferramenta terapêutica poderosa e, ao mesmo tempo, uma das substâncias biológicas mais potentes conhecidas. A toxina botulínica, ou BONT, é conhecida por causar paralisia muscular, já que bloqueia a liberação de acetilcolina nos nervos periféricos. Mas hoje se sabe que ela não age só aí. Pesquisas mostram que a BONT pode chegar até o sistema nervoso central, o que ajuda a explicar por que às vezes o tratamento melhora regiões do corpo que nem foram aplicadas. Isso acontece porque a toxina pode ser transportada de forma retrógrada, ou seja, ela volta pelo axônio do neurônio até a medula e até o cérebro. Lá, ela pode influenciar outras células nervosas e até células gliais, modificando a comunicação entre os neurônios. Estudos mostram que esse transporte pode alterar a atividade de regiões como o tálamo, o córtex somatosensorial e o hipocampo, que estão ligadas à coordenação, à sensibilidade e à memória. Isso explica por que, em alguns casos, a toxina também melhora o aprendizado e estimula a plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de se adaptar. Por causa disso, a BONT vem sendo estudada como uma possível aliada no tratamento de doenças neurológicas, como o Alzheimer e o Parkinson. No Alzheimer, onde há perda de neurônios que usam a acetilcolina, a BONT pode ajudar a modular essa comunicação sem causar mais prejuízo, o que pode favorecer funções cognitivas e de memória. Já no Parkinson, onde acontece a perda de neurônios dopaminérgicos, a BONT pode melhorar os sintomas motores, ajudando no controle dos movimentos e reduzindo a rigidez muscular. Esses efeitos mostram que, além de sua função periférica, a toxina botulínica tem potencial para atuar dentro do sistema nervoso, oferecendo novas possibilidades terapêuticas. A toxina botulínica, ou BONT, ainda é uma molécula que desperta muito interesse na ciência. Mesmo com tantos avanços, ainda existem perguntas sem resposta. Sua estrutura é extremamente complexa, o que explica sua potência, especificidade e longa duração de ação. Mas ainda assim, é preciso entender melhor como ela consegue inibir a liberação de acetilcolina antes da clivagem da SNAP25, como provoca efeitos no sistema nervoso central, mesmo sendo aplicado na periferia, e quanto tempo permanece ativa dentro das células. Além disso, há indícios de que a BONT possa atuar em outros processos celulares, além da liberação de acetilcolina, e até influenciar o eixo intestino-cérebro, o que amplia ainda mais o seu interesse sobre seus efeitos no organismo. Estudar esses mecanismos é essencial, porque cada descoberta pode abrir novas possibilidades terapêuticas e mostrar que a BONT vai muito além do uso estético. No fim, a toxina botulínica representa um ótimo exemplo de como a ciência transforma o conhecimento. Algo que antes era visto apenas como perigoso pode se tornar uma ferramenta poderosa de cura e avanço na área da saúde. Encerrando a nossa apresentação, aqui estão as referências bibliográficas que serviram como base teórica para a construção de todo o nosso trabalho. Foram essas fontes que sustentaram as informações apresentadas
e nos ajudaram a compreender melhor o tema.